Oi, gente. Pois é, Bolsonaro resolveu comprar o Congresso Brasileiro, mais especificadamente o Centrão, e agora ele está ameaçando demitir ministros que não aceitarem a ceder cargos para o Centrão. Vale a pena lembrar que o Centrão era justamente o grupo que representava, segundo Bolsonaro, a velha política, que representava aquilo que deveria ser destruído, que representava tudo de ruim que existia no Brasil. Ah, mas agora ele precisa do Centrão para não sofrer impeachment, então vai lotear cargos, como ele sempre criticou, vai fazer tudo que ele criticou para poder manter o poder, né? Então, vamos falar sobre isso nesse vídeo, né? Demonizado pelo presidente, na campanha o grupo ganha convite para ocupar postos de segundo e terceiro escalão no governo. Líderes de partidos do chamado Centrão, que seria melhor chamar direitão, né? Afirmaram que o presidente Jair Bolsonaro enquadrou nos últimos dias ministros que resistiam em ceder cargos de suas pastas ao grupo, deixando claro que quem se opuser pode ser demitido do governo. Ou seja, ele agora está ameaçando ministros do próprio governo que, se você não entrar na politicagem, se você não lotear o Estado para poder satisfazer os interesses clientelistas do que existe de pior na política brasileira, você será demitido. Quer dizer, se você tem algum tipo de princípio, você está fora, né? Segundo o relato desses parlamentares, a atitude de Bolsonaro se deu em dois atos. Primeiro, forçou a demissão de Sérgio Moro, que no começo da gestão chegou a ser considerado indemissível. Justamente em um contexto que tem a palavra final sobre cargo-chave. Antes da exoneração, ele havia deixado claro em reunião com todos os ministros que a prerrogativa de fazer nomeações no governo era dele. Depois reafirmou a quem ficou em encontros coletivos e a sós que ele irá distribuir postos de segundo e terceiro escalão ao Centrão e que não aceitará recusas. A conduta do presidente foi confirmada por integrantes do governo à Folha. Ou seja, é uma reportagem que já tem várias confirmações. Demonizado na campanha por Bolsonaro como sendo exemplo do que chama de velha política, como eu disse aqui, formado por parlamentares adeptos do toma lá da cá, o Centrão reúne cerca de 200 dos 513 para deputados e virou a esperança do presidente de, pela primeira vez, ter base de sustentação no Congresso. E como é que ele vai ter base? Vendendo cargos, vendendo influência, não é? Para poder isso, né? Em troca do poder, fazendo o velho toma lá da cá. Ao mesmo tempo que promoveu uma ruptura pública com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, Bolsonaro passou a procurar um a um líderes e presidentes de partido do grupo, formado principalmente por PP, PL, Republicanos, PTB e PSD. Esse último nega fazer parte, mas integra oficialmente o bloco do Centrão na Câmara, liderado pelo deputado Arthur Lira. O repasse de cargos ao Centrão perpassa secretarias estratégicas e ministérios e vai do Porto dos Santos à Funasa. O grupo aceitou de pronto as ofertas. Opa, estamos de dentro de novo. Estamos agora voltando a fazer a politicagem que a gente sempre gostou de fazer. Ainda não entregues devido à burocracia federal para as trocas e o prosseguimento de acertos específicos, e saiu em defesa do presidente no Congresso, rechaçando a possibilidade de abertura do processo de impeachment contra ele, situação que passou a ser aventada com mais força após a participação de Bolsonaro em atos de rua favoráveis ao fechamento do Congresso no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, Bolsonaro está fazendo isso claramente para evitar o impeachment. Né? E é exatamente o que a reportagem diz. Para evitar esse risco, Bolsonaro precisa ter ao seu lado pelo menos 171 dos 513 deputados. Só com o Centrão ele resolve esse problema e ainda tem os outros deputados filiados a ele, né? Vinculados a ele. Em outra frente, o Centrão também apoiou a queda de Moro, mas aí a rixa do grupo com o ex-chefe da Lava Jato é antiga. A operação, baseada em Curitiba, levou ao Banco dos Réus vários dos líderes do grupo sob acusação de desvio de recursos da Petrobras. Vale a pena lembrar que o Centrão está querendo se livrar de Moro há muito tempo, não só pela Lava Jato, mas pela atuação dele como ministro, não porque ele estivesse combatendo a corrupção, mas porque ele estava conduzindo investigações e coletando informações para favorecer o seu futuro político. Pelo menos evidências sugerem nessa direção.
Os processos reduziram drasticamente, mas as investigações continuaram. Qual é a minha hipótese central? Moro estava colhendo informações, é claro que eu não tenho certeza absoluta disso, isso daí é uma hipótese com boas evidências baseadas no comportamento pregresso do Moro. Ele estava coletando informações para ter evidências, armas para lidar no futuro próximo. Aliás, ele coletou várias em relação a Bolsonaro e ele vai estar expondo essas evidências, se não amanhã, nos próximos dias. Acho que amanhã já começa, né, o depoimento do Moro, né? Ou seria hoje? Pode ser que seja hoje, né? Vamos ver. A Folha ouviu relatos de líderes do Centrão e de ministros de Bolsonaro que falaram sobre condição de anonimato. Segundo eles, o presidente já foi cobrado pela relativa demora nas nomeações e, como resposta, disse a ministros que eles têm de abrigar os indicados pelo Centrão sob pena de perder apoios. Integrantes do Planalto informaram que os trâmites para que os nomes sejam publicados no Diário Oficial são demorados e que os indicados devem ser formalizados a partir da próxima semana. Ou seja, vai começar a enxurrada de indicados do Centrão para cargos no governo Bolsonaro, né? Bolsonaro loteando o governo federal para conseguir apoio, né? Tudo que ele sempre disse que ele era contra, né? Mas a gente sabe que Bolsonaro, ele tem uma ideologia fundamental, o poder dele, a manutenção desse poder. E tudo que ameaçar esse poder, ele vai fazer de tudo que tiver no alcance dele para ampliar o seu poder. Porque essa é a principal preocupação de Bolsonaro, né? Não o povo brasileiro no meio de uma pandemia, não que é justo, não proteger a vida das pessoas. Nenhuma dessas coisas preocupa o atual ocupante da cadeira da presidência, né? Inicialmente, alguns auxiliares resistiram a entregar postos-chave de sua pasta. Segundo integrantes do Centrão, os principais seriam Paulo Guedes, na economia, Tarcísio Freitas, na infraestrutura, Abraham Weintraub, da educação e Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. Bem, o Paulo Guedes não quer abrir mão porque ele colocou a equipe dos ultraliberais lá. E ele abrir mão de cargos-chave seria colocar gente sem compromisso ideológico. O Tarcísio Freitas, que tem inclusive alguns militares lá na infraestrutura, provavelmente não quer abrir justamente porque essas pessoas seriam hostis ao Centrão. O Abraham Weintraub está com um monte de olavetes, olavistas lá na equipe e isso seria uma perda para ele, né? No caso do Rogério Marinho, eu não sei direito a composição da equipe dele e por que ele teria resistência, mas deve ser provavelmente por motivos ideológicos, né? Esse último, Rogério Marinho, comanda a pasta com obras em vários locais que serviriam de alavanca para o plano de governo de reaquecimento da economia no pós-pandemia. Deve ter que ceder a Secretaria de Mobilidade aos republicanos, ex-PRB, ligada à Igreja Universal do Reino de Deus. Olha só a turma que vai assumir cargos, né? Outras secretarias da pasta são cobiçadas pelas demais siglas do Centrão. A Folha perguntou ao ministro, por meio de sua assessoria, se Marinho concorda com a diretriz de Bolsonaro e se fez alguma ressalva ou estabeleceu alguma condição para a entrega dos postos. As indicações para cargos no Ministério são encaminhadas pela Secretaria de Governo após análise de critérios técnicos. Limitou-se a dizer a pasta, né? E aí, a educação vai ceder a presidência da FNDE para o PP, além de diretorias, e aí está detalhado todo o loteamento do Estado, né? O loteamento do Estado vai acontecer, né? Deixa eu ver só o final aqui. Ao longo da semana, Bolsonaro foi questionado sobre as tratativas com esses partidos, mas não deu respostas diretas e não confirmou a oferta de postos no governo, porque realmente seria uma coisa absolutamente patética para ele, né? Ele disse: por que não vou conversar com nomes do Partido Progressista que foram meus colegas por uns 15 anos? Qual o problema? Eles que votam. Se eles têm algum pecado, o eleitor do seu estado é que deve tomar providência. Não vota mais. Eu não estou aqui para julgar, condenar, acusar, pedir cassação de qualquer parlamentar. Vou fazer meu trabalho e conversar. Bolsonaro. Quer dizer que tudo que você falou durante a campanha de acabar com a velha política, que todas as indicações seriam técnicas, que não iria lotear o Estado, tudo isso daí era fala vazia? Palavras ao vento? Gente.
Vivemos a era da hipocrisia total. E Bolsonaro é o hipócrita mor, né? É o chefe da cadeia dos hipócritas, né? Do conjunto aí do miliciano da hipocrisia, né? Bem, o que é que isso significa? Se ele fizer isso, provavelmente não vai rolar impeachment, mas não, pelo menos não agora, né? A não ser que a popularidade dele caia para menos de 15%. Se cair para menos de 15%, talvez isso não seja suficiente para salvar Bolsonaro. Mas por agora, isso provavelmente vai ser suficiente para salvar Bolsonaro. Mais notícias? Sim. Mas, por um outro lado, são evidências poderosas, um acontecimento poderoso para acusar ele de que ele só se salvou se vendendo para o Centrão, se vendendo para a velha política. E do ponto de vista eleitoral, esse ano e em 2022, esse vai ser um instrumento fundamental para acabar com qualquer chance de Bolsonaro. Embora eu acredite que ele não chega a 2022. Porque apesar dessa medida que vai dar uma sobrevida maior, eu acredito que a popularidade de Bolsonaro está caminhando para ficar abaixo de 20% e depois, de algum tempo, quanto tempo não sei, abaixo até de 15%. E quando isso acontecer, aí a pressão pelo impeachment vai se tornar muito, muito grande. A gente não sabe ainda o resultado do exame, se ele falsificou ou não, tem muitas dúvidas, mas essa questão do exame também pode ajudar a derrubar ele, assim como outras questões. O cenário brasileiro está imprevisível, porém, essa medida, essa estratégia claramente busca dar uma sobrevida ao governo, né? Vamos ver como é que isso vai repercutir na população brasileira. O gado, com certeza, vai justificar e vai tentar racionalizar isso. Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui na Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se, na maioria dos comentários fixados dos vídeos aqui no canal. Um abração e até o próximo vídeo. E divulgue o nosso material nas suas redes sociais, nos outros canais e tudo mais. A gente vai continuar com várias parcerias aqui no canal. Um abração, gente.